E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas no tempo para descobrir os segredos de dois impérios africanos que são, olha, simplesmente espetaculares, mas que muita gente nem sabe que existiram. Se prepara para conhecer Kush e Axum. É isso aí. E ó, não estamos falando de reinos pequenininhos não, viu? A gente está falando de superpotências de verdade, que mandavam e desmandavam no Nilo e no Mar Vermelho. As histórias deles dão de 10-0 em muito filme por aí. Pois é, essa pergunta aqui na tela é o que vai guiar a nossa conversa. Porque, vamos combinar, a primeira coisa que vem na cabeça são as pirâmides de Gizé, os faraós, né? Total. Eu mesmo, por um tempão, achei que a história daquela região era o Egito e pronto, acabou. Mas, e se a gente contasse que por um bom tempo os próprios faraós do Egito não eram egípcios? Pois é, a história é bem mais maluca e interessante do que parece. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Nossa primeira parada, o Reino de Kush. Dá uma olhada aqui, a gente está no que hoje é o Sudão, numa região que era conhecida como Núbia. Kush nasceu e cresceu bem ali, nas margens do rio Nilo. E que lugar, hein? Pensa só, um rio que não só dá terra fértil para plantar o que quiser, mas que também é tipo uma autoestrada para barcos levando todo tipo de mercadoria. Era o ponto perfeito para enriquecer e ficar poderoso. Uma verdadeira artéria de vida e de grana. Agora, o mais fascinante é a relação de Kush com o vizinho famoso lá do norte, o Egito. Olha só o lado esquerdo. Kush foi, sim, muito influenciado pelo Egito. Eles adotaram deuses, a escrita com hieróglifos, muito do estilo da arte. Até parece que era uma via de mão única, né? Mas não era não. Olha o lado direito. Eles tinham a própria vibe. Adoravam deuses que eram só deles, como Apedemak, que era um deus com cabeça de leão. E o mais impressionante de tudo, criaram uma forma de escrita própria, a meroítica. E até as pirâmides, que a gente vai ver daqui a pouco, tinham um estilão todo particular. Eles não eram uma cópia, eles eram eles mesmos. E essa relação de vizinhança era uma verdadeira montanha-russa de poder. Acompanhe aqui na linha do tempo. Primeiro, lá por 1550 a.C., o Egito, no auge, vai lá e domina Kush. Séculos se passam. E aí vem a virada de mesa. Em 1070 a.C., Kush se liberta. Mas a parte mais louca vem agora. Em 744 a.C., os reis de Kush não só se tornaram independentes, como eles marcharam para o norte e conquistaram o Egito. Dá para imaginar uma coisa dessas? Eles se tornaram os faraós da 25ª dinastia, os famosos faraós negros, unindo todo o Vale do Nilo. Que reviravolta! Depois que os assírios expulsaram eles do Egito, os cuxitas não desistiram. Eles voltaram para o sul e fundaram uma nova capital, Meroé. Uau, peraí! Meroé não era só uma capitalzinha, era um polo industrial, um centro de produção de ferro. Imagina o barulho das forjas, o calor, a fumaça. Uma cidade industrial na África Antiga, produzindo ferramentas e armas que eram vendidas para o mundo todo. Isso deu para eles uma vantagem econômica e militar absurda. E essa independência toda fica ainda mais clara aqui. Depois de séculos usando a escrita egípcia, os cuxitas decidiram criar a deles, a meroítica. Sabe, uma das primeiras escritas originais da África. Foi uma verdadeira declaração de identidade cultural. E aqui vem a parte mais misteriosa. A gente ainda não conseguiu decifrar essa escrita por completo. Pensa só nos segredos que estão guardados nesses símbolos, esperando alguém descobrir. Histórias, poemas, registros, um universo inteiro trancado esperando a chave. É fascinante e um pouco frustrante, né? E por falar em identidade própria, vamos voltar para as pirâmides. Elas são a prova física disso. Exato. Esquece aquelas pirâmides enormes, de base larga, de Gizé. As de Meroé são diferentes. São mais de 200, muito mais numerosas, só que bem altas, com os lados super íngremes, quase umas agulhas apontando para o céu. É como se eles tivessem olhado para a ideia do Egito e falado, maneiro, mas a gente vai fazer do nosso jeito. Mas a história não para por aí. Enquanto o poder de Kush começava a diminuir, uma nova força surgia de um jeito avassalador, mais para o sudeste, onde hoje ficam a Etiópia e a Eritreia. O cenário está mudando. Tem um novo jogador entrando em campo, e ele não veio para brincadeira. O Império de Axum estava chegando para mudar o mapa do poder para sempre. Pra gente ter uma ideia do poder de Axum, olha para esse número na tela. 520 toneladas. O quê? 520 toneladas! Isso é o peso de uns 80 elefantes adultos juntos. O que no mundo antigo poderia ser uma peça só com esse peso todo. Uma montanha? Um meteoro? E a resposta é um bloco de pedra. Um obelisco, que eles chamavam de estela. Esculpido para marcar o túmulo de um rei.
com mais de 33 metros de altura. Mentira, não acredito. Eles cortaram, esculpiram, transportaram e levantaram uma pedra de 520 toneladas para ficar de pé, mais alta que um prédio de 10 andares. Isso é uma engenharia que compete com qualquer coisa que os romanos ou os egípcios fizeram. Mostra o nível de organização, de grana e de poder que esses caras tinham. É de cair o queixo. E de onde vinha tanto dinheiro para esses projetos gigantescos? A resposta está no comércio. Dá uma olhada nessa tabela. O porto de Adulis, no Mar Vermelho, era o coração que bombeava a riqueza do império. Nossa, imagina a cena. Navios chegando de Roma, trazendo vinho, vidro, outros vindo lá da Índia, cheios de tecidos e especiarias. E os navios de Axon saindo, abarrotados de ouro, marfim, coisas super exóticas. Era um verdadeiro mercado global, uma mistura de línguas e culturas. Axon era a grande ponte que conectava a África com a Europa e a Ásia. E com todo esse poder, eles precisavam de um título que fizesse jus, né? Eles não se chamavam apenas de reis. Eles eram o Negusa Negas. Rei dos reis? Caramba! Só a audácia de usar um título desses já diz tudo sobre eles. Isso não é título de chefe local. É a declaração de um imperador, um governante que se via acima de todos os outros. Mostra a escala da ambição e do domínio que eles alcançaram. É outro patamar de poder. Mas a história de Axon não é só sobre poder militar e rotas de comércio. Uma transformação silenciosa, mas muito profunda, estava prestes a redefinir a identidade desse império para sempre. Mais uma reviravolta na história? O que pode ser mais impactante que ouro e exércitos? Uma nova fé. Acompanha só os passos. Lá no século IV, o rei Ezana governava um Maxum que adorava vários deuses. A história conta que um jovem sírio cristão, chamado Frumêncio, sobreviveu a um naufrágio e foi levado para a corte. Ele virou tutor do príncipe Ezana e, com o tempo, o converteu. E quando Ezana virou rei, ele simplesmente tornou o cristianismo a religião oficial do império. Isso lá por volta de 350 d.C. Isso faz de Axum uma das primeiras nações cristãs do mundo, antes de muitos países da Europa adotarem a fé. As moedas deles, que antes mostravam símbolos do sol e da lua, passaram a ter uma cruz, uma mudança de identidade completa. E o legado de Axon é tão poderoso que está vivo até hoje. Se liga nesses pontos aqui. É impressionante. O alfabeto que eles criaram, o ge'ez, ainda é usado na Etiópia. A tradição de esculpir igrejas inteiras na rocha, como se fossem esculturas gigantes, começou com eles e continuou por séculos. A própria nação da Etiópia hoje considera Axon sua origem. Da próxima vez que alguém falar da Etiópia, já dá para saber que por trás tem a história do poderoso Império de Axon. E tudo isso nos leva à nossa última questão. Por que a gente aprende tanto sobre Grécia e Roma, mas impérios como Kush e Axum, que tinham escrita própria, uma engenharia incrível e comércio global, ficam meio de fora dos livros? É uma ótima pergunta, né? Talvez a gente tenha se acostumado a olhar sempre para os mesmos lugares do mapa. A história de Kush e de Axum prova que a África antiga era um caldeirão de civilizações incríveis, super inovadoras e poderosas. E a maior lição que fica é essa: sempre tem mais para descobrir. A história é muito maior do que a gente imagina, e ainda tem muitas narrativas fantásticas esperando para serem contadas.